Livro de Ruth, capítulo 2. Versículo 2. Ruth 2, 2. Diz assim, alguns procurando ainda, livro de Ruth, Antigo Testamento. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, Noemi disse para Ruth: vai, minha filha. Agora vai para o versículo 18. Aqui já é o resultado do trabalho de Ruth durante um dia inteiro de trabalho. E tomou-o, ou seja, 20 quilos de trigo. Ela havia colhido nos campos de Boaz. E veio à cidade. E viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejava depois de fartar-se. Ou seja, Ruth havia almoçado nos campos de Boaz, guardou uma marmita para a sogra. E a sogra viu isso e comeu. Versículo 19. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem, se referindo a Boaz, é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho, toda a colheita. Ou seja, ela foi admitida, Ruth, na empresa de Boaz, por assim dizer. Versículo 22, para concluir. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra 10. Podem sentar-se, queridos. Temos trabalhado nesse texto já pelo menos há uns 3 ou 4 meses. Primeira mensagem falamos sobre Boaz, um tipo do Senhor Jesus, e Ruth, um tipo da igreja. Depois eu tratei do tema Boaz, um homem diferenciado, um homem de valor. Nós vemos isso nesse texto. Mês passado, eu abordei o tema Ruth, uma mulher de fibra, guerreira, trabalhadora, uma mulher inigualável, por assim dizer. E hoje nós vamos estar falando sobre Ruth, sobre Noemi, a sogra de Ruth. Noemi, uma mulher restaurada para a glória de Deus. Uma mulher restaurada. O capítulo 1 desse livro, os amados podem lembrar, termina com Noemi dizendo que Deus lhe havia feito muito mal. Noemi dizendo que Deus lhe havia feito muito mal. Ela disse que havia saído de Belém cheia, abastada. Agora estava voltando vazia, falida, sem marido, sem filhos e sem dinheiro. O capítulo 2 aí começa com a mesma Noemi sendo indiferente para com a sua nora Ruth. Indiferença.
Isso porque Ruth teve a iniciativa de ir colher espigas. Vimos isso mês passado. E antes de ir, ela faz um pedido para sua sogra. As duas moravam juntas, talvez não tinham nada para comer em casa, uma miséria tremenda, e ela disse para a sogra: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Porém, queridos, Noemi, de maneira indiferente e fria, diz simplesmente: vai, minha filha. Versículo 2. Vai, minha filha. No entanto, no capítulo 2, esse capítulo termina com Noemi restaurada, depois de ver a mão de Deus sobre a vida de Ruth, e, por que não dizer, depois de ver a mão de Deus sobre a sua própria vida. Vamos então analisar essas circunstâncias, queridos, na vida de Noemi. Primeiro, Noemi, uma mulher deprimida, uma mulher angustiada, depressiva. Versículo 2, vou ler mais uma vez. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, sua sogra, né? Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse simplesmente: vai, minha filha. Eu entendo que esse tom é bem melancólico, bem melancólico. E, como eu disse no mês passado, eu usei esse mesmo texto para enfatizar a iniciativa de Ruth mediante a crise. Ela tinha motivos de sobra, a Ruth, motivos de sobra para murmurar, para reclamar, para praguejar. Só que ela arregaçou as mangas e foi trabalhar. Ou seja, Ruth foi mulher de fibra, guerreira. Porém, nesse mesmo texto, revela Noemi, a sogra de Ruth, uma mulher amargurada com a vida, uma mulher depressiva. Foram tantos tijolos que ela levou na cabeça, por assim dizer, que a deixou amargurada. As tragédias, queridos, que se acumularam ao longo dos anos, azedaram o coração de Noemi. Vale lembrar que ela havia saído de Belém, lembram? Por causa da fome, e saiu com o marido e com seus 2 filhos em direção a Moabe. Porém, em Moabe, ela perde os 2 filhos, morrem, perde o marido, perde os bens e ganha 2 noras. E uma das noras fica em Moabe e a outra segue com ela até Belém. Irmãos, Noemi enfrentou o drama da solidão em Moabe. Lembra? Ela ficou sozinha em terra estranha. Noemi não tinha mais idade para casar-se novamente, já era idosa. Olha o acúmulo de problema na vida de uma pessoa. Há muita identificação com cada um aqui, né? Quem não tem os seus BOs, seus problemas, seus dramas, as suas angústias? Quem não tem? Ela não tinha mais a quem recorrer, não tinha sequer um parente, humanamente falando, a quem buscar ajuda. Não tinha maridos, não tinha filhos, não tinha parente, não tinha dinheiro. Não tinha aonde cair morta, por assim dizer. Noemi estava absolutamente só, sem lar, sem marido, sem filhos, sem amigos, sem esperança, sem herança. Depois de 10 anos, ela volta para Belém ao saber que Deus havia visitado o seu povo, dando novamente chuva. Foi um milagre. Deus restaurou a sorte daquela nação. No entanto, na visão de Noemi, o causador de todos os problemas que ela havia enfrentado em Moabe era o próprio Deus. Deus era o culpado pelas decisões precipitadas que ela e o marido tomaram em sair de Belém e ir para Moabe. Para Noemi, Deus era seu carrasco, seu algoz, o seu inimigo. Essa era a visão de Noemi. Agora, no versículo que lemos, ou nos versículos que lemos, encontramos 2 mulheres viúvas, Noemi e Ruth. Ruth pede então a Noemi para ir colher espigas e a sogra diz apenas: vai, minha filha. Essa resposta, queridos, de Noemi
na minha opinião, revela melancolia, desesperança, tristeza, desânimo, literalmente. Aqui vemos uma Noemi ainda desanimada, frustrada e sem forças para se levantar e ir à luta. Sem forças. Até porque ela não foi com a sua nora colher espigas. Não foi. Ruth falou, eu vou. E ela falou, vai. Mas ela também não foi. Ficou em casa. Ela não era paralítica. Ela não era doente. Até porque ela já havia caminhado 50 quilômetros de Moabe até Judá. Ela não foi. Porém, podemos supor que a doença de Noemi não estava no corpo, mas estava na alma. Ela estava bem fisicamente, mas paralisada espiritualmente. Ela estava sem ânimo, sem forças e sem alegria de viver. Irmãos, cá para nós, se não vigiarmos, se não zelarmos por nossa vida, podemos entrar pelo mesmo caminho de Noemi. Podemos entrar pela mesma rota que Noemi entrou. Os problemas da vida podem azedar a nossa alma, podem roubar os nossos sonhos e liquidar com as nossas esperanças, se deixarmos. As dívidas, as enfermidades, os problemas conjugais, com filhos, problema no trabalho, e multiplica-se os problemas, podem amargurar a nossa alma e nos fazer desesperar da vida, nos tornar impotentes, incapazes de levantar. Portanto, Noemi estava para baixo, sem brilho nos olhos. Podemos até deduzir, queridos, que ela estava num estado de depressão. Depressão, a doença do século. A depressão, via de regra, ela é desencadeada por circunstâncias que nos sobrevêm e acabam tirando o leme da vida de nossas mãos. Por exemplo, uma perda, um relacionamento rompido, uma doença, um sonho não realizado, um amor não correspondido, um divórcio traumático, um luto na família. Circunstâncias como essas podem tirar o leme da vida das nossas mãos. No caso de Noemi, uma série de fatores tiraram o seu chão e afligiram a sua alma. Queridos, Noemi sofreu perdas e mais perdas em sua vida. E isso, consequentemente, azedou o seu coração. Edmeia Williams define depressão como uma doença que começa com uma leve ausência de prazeres e estende até o mais profundo estado de desânimo, no qual a pessoa só deseja a morte. Ela fica paralisada, literalmente, mesmo estando saudável fisicamente. A depressão faz com que a pessoa olhe para a vida com óculos escuros, enxergue tudo nublado. Pode estar um lindo dia de sol, mas ela não vê alegria nenhuma no sol, na flor, no animal que está brincando, perde a alegria de viver. Uma pessoa depressiva não tem forças para se levantar, para reagir, para caminhar, para prosseguir. Irmãos, a depressão é a doença do século. Os sintomas de depressão podem ser definidos como tristeza profunda, sentimento de inferioridade, cansaço fora do normal, sensação constante de incapacidade, pessimismo em relação à vida, pessimismo em relação às pessoas, falta de coragem para reagir aos desafios da vida, falta de apetite, dor de cabeça, melancolia e, em graus extremos, pode levar a pessoa à tentativa de suicídio. E é o que mais acontece em nossos dias. George Brown diz que a depressão é uma reação a uma perda passada
enquanto que a ansiedade é uma reação a uma perda futura. Porém, nem todos os doentes usam, a palavra depressão para expressar o que sentem. Geralmente usam outras palavras. Por exemplo, estou desanimado, estou abatido, tenho vontade de desistir de tudo, sinto-me um derrotado, já não consigo mais orar. Para mim, Deus não é tão real como se prega, como se ensina. Para mim, Deus é um delírio. Alguns chegam a esse ponto. Minhas orações não passam do teto. Sinto-me como se eu fosse um fracasso total. E assim por diante. Frases como essas, muitas vezes revelam um coração conturbado. Você já se sentiu assim? Não sei. Mas eu já me senti muitas vezes assim. Não sei se foi depressão, mas foi algo ruim. Nada agradável. E o diabo, ele é especialista em aumentar essas vozes na nossa mente. Em dizer que não vai dar certo, que você é um fracasso, você não vai além, você não vai conseguir. E assim por diante. Muitos servos de Deus, queridos, do passado, também sentiram-se assim. Se você já se sentiu, não estou dizendo que você tem que se conformar com isso, tem que resistir no poder do Espírito Santo, mas muitos servos se sentiram assim. Elias, por exemplo, depois de orar, lembram? E ver fogo cair do céu, se escondeu por causa de Jezabel. Ele se isolou, não comeu e pediu para si a morte. Ou seja, teve uma vitória estrondosa, mas depois da ameaça de Jezabel, ele temeu. Jonas, lembram? Depois de pregar em Nínive e ver toda uma cidade convertida, algo maravilhoso, um Pentecoste, um avivamento. Depois de ver tudo isso, ele se entristeceu. Ele ficou triste porque o povo se arrependeu. Na verdade, ele queria que Deus destruísse aquela nação e não que salvasse. Então ele ficou frustrado. Isso desencadeou uma profunda tristeza em sua alma e Jonas chegou a pedir também a morte. John Bunyan ficou 14 anos presos por pregar a palavra de Deus. 14 anos. Da prisão, diz a história, ele via sua filhinha pedindo esmolas, porque ele estava preso, não tinha como levar o sustento para a família. E a filha dele era cega. Ele via a filha pedindo esmolas. Essas e outras circunstâncias angustiavam a sua alma, queridos. Angustiavam. A tristeza vinha à sua mente como uma enxurrada. Não é fácil ficar 14 anos preso, vendo um ente seu querido, deficiente, dependendo dos outros, sem ter o que comer. Porém, nos momentos mais difíceis, ele buscava o socorro de Deus. Ele clamava força por aquele que tem força, tem todo o poder nos céus e na terra. E foi nessa prisão, num momento de grande angústia, que ele escreveu o livro O Peregrino, que depois da Bíblia é um dos livros mais lidos e vendidos da história. Foi na prisão, num momento de angústia. E o que falar de David Brenner, um jovem missionário que viveu no século XVIII? Jovem missionário que morreu com 29 anos de tuberculose, mas consagrou toda a sua vida a Deus. Ele ia, diz a história, para o meio das florestas americanas, pregar para os índios peles vermelhas, que eram canibais, gostavam de comer gente. Olha que loucura! E ele foi com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Ele enfrentou grandes desafios, o risco de morte era diário, o desânimo por não ver resultados iniciais em seu ministério o deixava abatido, desanimado, o assolava. A tristeza vinha constantemente sobre a sua alma, porque ele estava ali, literalmente, sozinho, isolado, no meio da floresta, na neve, orando. Dizem que até quando ele começava a orar, a neve derretia junto com ele, tanto suor, e isso levou ele a uma tuberculose e o matou precocemente. Ele chorava, jejuava, orava pedindo a Deus por aquelas pobres almas. E Deus ouviu seu clamor. E centenas de canibais se converteram a Cristo para a glória de Deus. Ele morreu jovem,
com 29 anos, mas deixou um legado de fé e amor que perdura até os dias de hoje. E o que falar de William Cowper, um homem muito conhecido ainda na história, porém, as perdas levaram a ele também a momentos de depressão que quase o levaram à morte. Aos 6 anos de idade, ele perdeu a sua mãe. Aos 10 anos, seu pai enviou ele para um internato, onde ele viveu uma vida horrível de maus tratos, cheio de desapontamentos. Aos 32 anos, ele desistiu do sonho de ser um magistrado em consequência de uma profunda depressão que o levou a tentar o suicídio por várias e várias vezes. Problemas e problemas. Primeiro, tentou pular do rio Tâmisa, mas foi impedido. Ingeriu veneno, porém foi encontrado a tempo por alguém que o socorreu. Atirou-se sobre uma faca, mas a lâmina quebrou com o peso do seu corpo. Tentou enforcar-se, contudo, um vizinho o encontrou e cortou a corda antes que ele morresse. Tomou vários comprimidos antidepressivos, mas foi salvo por sua enfermeira. Sofrendo de depressão aguda e profunda inquietação mental, beirando a loucura, voltou-se cada vez mais para Cristo. No momento de maior depressão e até tentativas de suicídio, ele se voltou para Jesus. Um ano após suas tentativas de suicídio, lendo a Bíblia no jardim de sua casa, o texto bem famoso de Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25, o marcou profundamente. O texto diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E o Espírito Santo, queridos, atuou profundamente no coração de William Cowper, através daquelas palavras. E ali mesmo, no jardim da sua casa, ele se rendeu a Cristo, sendo salvo e perdoado de todos os seus pecados. E o próprio William Cowper afirmou posteriormente o seguinte: não sei como, mas no momento recebi poder para crer, e o sol da justiça brilhou em meu coração. Vi claramente a suficiência do sacrifício feito por Jesus Cristo. Vi ali na cruz o perdão através do seu sangue e a completa e ampla justificação em Cristo Jesus. E aos 34 anos, restaurado da depressão, William Cowper compôs 64 hinos cristãos e muitas poesias, sendo considerado até hoje um dos maiores poetas cristãos da Inglaterra. Além da música e da poesia, ele lutou também pela causa dos pobres e dos escravos. Há possibilidade de sair do fundo do poço com a ajuda do Espírito Santo. André Solomon foi um outro que enfrentou crises profundas de depressão. Isso se deu depois de ver a sua própria mãe cometer suicídio ao tomar uma dose letal de remédios. Depois de curado desse mal, ele dá alguns conselhos àqueles que estão sufocados pelas garras da depressão. Alguns conselhos que ele dá, que o ajudaram muito. Primeiro, ouça as pessoas que amam você. Acredite que vale a pena viver por elas, mesmo que você não acredite nisso. Busque lembranças que a depressão afasta, e isso lhe fará bem, mesmo que cada passo possa pesar 1 tonelada. Coma, mesmo quando sente repugnância pela comida. Seja razoável consigo mesmo, quando você tiver perdido a razão. Queridos, esses tipos de conselhos parecem bobos, infantis, mas o caminho mais curto para sair da depressão é não gostar dela, não se acostumar com ela, não dar ouvidos.
as vozes do diabo ou até do teu próprio coração que tenta te colocar para baixo, na sarjeta, no poço. Bloqueie os terríveis pensamentos que lhe invadem a mente. E, acima de tudo, meu querido, se você está como Noemi, sem forças, talvez para se levantar, se reanime no Senhor. Traga à sua lembrança aquilo que te dá esperança. Faça como o rei Davi. Lembra de Davi? Diante de tantas perdas, diante de tantas situações difíceis, quando ele se voltou, havia voltado para a sua cidade, junto com seus soldados, havia destruição, morte, tudo destruído. Suas mulheres, seus filhos, animais, todos haviam sido levados. E os soldados ficaram ali, conversando, cochichando um com o outro. Vamos apedrejar Davi, vamos matar ele é o culpado. Ele é o general, ele é o culpado. Todos queriam matá-lo. Estavam pensando em apedrejar ele. A Bíblia diz que Davi, diante daquele quadro tenebroso, ele muito se angustiou. Ele ficou extremamente aflito, abatido, triste. Porém, ele não se entregou aos seus sentimentos momentâneos. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, versículo 6, que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Outra versão diz que ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Como é que ele se fortaleceu? Orando, clamando a Deus, clamando força àquele que tem força. Ele consultou a Deus sobre o que deveria fazer naquela situação, se deveria ir ou não atrás dos amalequitas. Deus disse, vai. Ele foi e trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo havia roubado. E diante dessa vitória dada pelo Senhor, ele foi restaurado. Assim como a nossa personagem Noemi. Depois de tantos momentos difíceis, ela foi também restaurada. Depois de vermos Noemi aqui agora como uma mulher amargurada, uma mulher deprimida, uma mulher para baixo, agora nós vamos ver uma Noemi restaurada para a glória de Deus. Veja comigo o versículo 18, mais uma vez, do capítulo 2. E tomou, mais uma vez, no caso, Ruth tomou aí um saco de 20 quilos de grãos, colocou nas costas e veio à cidade. E viu sua sogra o que tinha apanhado. Então, quando Noemi viu aí a abundância, a mão de Deus agindo, quando viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejava depois de fartar-se. Ou seja, a marmita que Ruth levou para a sogra. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Eu imagino até que essa pergunta de Noemi foi feita com um sorriso no rosto. Quando a Ruth falou, vou sair, vai minha filha, vai. Agora quando Ruth volta com a provisão, onde você foi, minha filha? Com aquele sorrisão. Meu Deus, Deus está abrindo as portas. Um milagre. É uma luz no fim do túnel. Não é uma locomotiva. É a provisão de Deus. E ela diz, bendito seja aquele que te reconheceu. E aí, Ruth relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Ou seja, a mão de Deus estava agindo. E agiu. Irmãos, Noemi já estava desacreditada da vida. Como já vimos. Ela estava vivendo por viver. Sua vida era sem graça, sem cor, sem alegria, sem chão. O texto não diz, mas provavelmente Noemi estava com fome. Ruth saiu de manhã para trabalhar, a sogra ficou em casa. O texto não diz. Eles chegaram sem nada. Provavelmente ela estava com fome, o dia todo sem comer. Porém, quando Ruth volta à tarde com um saco de cevada nas costas e uma deliciosa marmita nas mãos,
Noemi, ela é restaurada. Parece que agora a ficha caiu. E ela vê que Deus não havia se esquecido dela. O seu pessimismo doentio é curado ao ver a doce providência divina sorrindo de volta para ela. É muito bom, amados, ver Deus atuando, restaurando, enviando provisão, abrindo portas. É bom o agir visível, e não só visível, mas também invisível de Deus. Tem esse poder de restaurar, encorajar e avivar nossa alma. Às vezes coisas pequenas provisões, pequenos milagres, pequenas respostas de oração. Mês passado ou retrasado, eu não me lembro, estávamos meio angustiados, porque ajudamos uma casa de recuperação mensalmente e não tínhamos o dinheiro para comprar as carnes que a gente sempre leva quando vai. Sempre leva um valor de R$200. Isso é sagrado, todo mês. E não tínhamos. E um abençoado ligou para mim e falou: pastor, vem aqui em casa que eu tenho alguns alimentos. Eu fui na casa dele, peguei os alimentos que era para a base missionária. Depois ele foi dentro de casa e falou: isso aqui também é para ajudar na carne. Exatamente, R$200. Ele não sabia de nada. Deus usou. E isso trouxe uma alegria enorme ao meu coração. Ver Deus cuidando, Deus zelando, Deus provendo. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Então, quando vemos Deus intervindo em nossas vidas, as nuvens de depressão se espalham. Quando somos curados no corpo, e muitas vezes na alma também, somos vivificados. Quando recebemos respostas de nossas orações, somos encorajados a continuar, a não desistir, a prosseguir. Quando somos visitados pelo Espírito Santo, somos avivados. Queridos, o texto diz que quando Noemi viu o que Ruth havia colhido e a marmita que havia trazido, ela louvou a Deus. Louvou a Deus, mudou a linguagem. Agora ela não vê mais Deus como seu algoz, seu inimigo, mas como seu amigo, seu provedor, o seu sustentador. Ela reconheceu que a mão de Deus estava agindo em seu favor. Ela mudou drasticamente da indiferença para a confiança, da amargura para a alegria. Mudou da incredulidade para a fé. Irmãos, quando perdemos o controle, e muitas vezes perdemos, Deus continua no controle. Quando achamos que Deus está indiferente à nossa dor, não ouve mais a nossa oração, não está nem aí para nós, quando pensamos assim, ou até pensamos que Deus está contra nós, Ele abre a porta da esperança e nos mostra que sempre esteve trabalhando em nosso favor. Muitas vezes no silêncio, nos bastidores. E mais, no verso 19, Noemi disse a Ruth: bendito seja aquele que te reconheceu. Aqui, Noemi abençoou Boaz, aquele que havia abençoado Ruth. Amados, essa mudança é interessante, pois no final do capítulo 1, Noemi estava amargurado com a vida e desgostosa com Deus, não é isso? Estava culpando a Deus por suas perdas, choramingando suas mágoas com as vizinhas. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, amargurada, deprimida, depressiva. No início do capítulo 2, quando Ruth pede permissão para colher espigas, ela diz simplesmente: vai, minha filha, sai de perto, quero ficar sozinha. Geralmente depressivo é assim, quer ficar sozinho, não quer ver ninguém, quer o isolamento. Não deu uma palavra de incentivo para sua nora, nem orou por sua nora. E olha que Noemi era a crente, Ruth uma nova convertida, que havia abraçado a fé em Deus,
Mas você não vê Noemi orando por sua nora. Vem cá, minha nora, vamos orar aqui para que Deus abençoe a sua ida. Não vemos isso. Não deu uma palavra de incentivo. Porém, agora vemos o quê? Uma Noemi diferente. Uma Noemi restaurada e com uma palavra de louvor em seus lábios. Ela disse no versículo 19, bendito aquele que te reconheceu. E no versículo 20, ela abençoou Boaz, dizendo, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, ela não apenas abençoou o benfeitor de Ruth, como também bendisse ao Senhor. Bendisse ao Senhor. Noemi passou da condição de amargurada para a condição de abençoadora. Que grande mudança, queridos, no coração dessa viúva. Pobre, né? Desamparada, mas ao mesmo tempo cuidada por Deus. O espírito de Noemi reviveu diante aí do sucesso de Ruth. Ela percebeu que o que estava acontecendo era muito mais do que um simples esforço de Ruth. Muito pelo contrário, era o agir soberano de um Deus que cuida dos seus. Cuida de mim, cuida de você. Ele tem cuidado de nós, diz a palavra do Senhor. Portanto, amados, Deus usou Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão, sua incredulidade em fé e seu desespero em esperança. Amados, uma pessoa que confia no Senhor e segue sua vontade pode transformar uma situação de derrota em vitória. Nunca é tarde para mudar e Deus está sempre agindo em nossas vidas. Terceiro, Noemi, uma mulher cheia de esperança. Vemos isso também, versículo 20. Veja comigo. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele, né, Boaz, do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Quero lembrar que esse capítulo começa, mais uma vez, enfatizando, começa com uma Noemi indiferente. Depois ela é restaurada e agora uma nova esperança ressurge no horizonte da sua vida. E o motivo dessa nova esperança para Noemi foi um homem chamado Boaz. Um homem poderoso, rico, influente e em condições de resgatar dentro daquela cultura, tanto ela, Noemi, como a sua nora Ruth. E quando Noemi soube do cuidado dele para com Ruth e de como ele a quis por perto lá na fazenda, reconheceu nele o quê? O resgatador, o grande Goel, o salvador da sua nora. E mais, queridos, para Noemi, o fato de Boaz insistir para que Ruth ficasse perto dos servos dele no campo era prova conclusiva de que o parente do marido estava fazendo planos, não só planos para com Ruth, mas planos também para com a sua sogra Noemi. Seria a futura sogra, por assim dizer. Da mesma maneira, queridos, nós, os que cremos em Jesus Cristo, precisamos nos alegrar na esperança, em nome de Jesus. Quando pensamos em quem Jesus é, no que ele fez na cruz e naquilo que a palavra de Deus diz, não há motivo algum para nos entregarmos à desesperança, ao desespero, à angústia ou até ao suicídio em moda hoje. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por nós e agora intercede por nós nos céus. Em sua palavra, ele nos deu preciosas e muito grandes promessas, como diz 2 Pedro 2,14. Promessas essas que nunca falham. O homem pode falhar, o homem pode te decepcionar, o homem pode te enganar, o homem pode te trair, mas as promessas de Deus nunca falham. Portanto, meu amado, não importa como você esteja se sentindo agora, hoje,
Não importa quão difícil seja a situação agora, você ainda pode se alegrar na esperança, se depositar toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a esperança de futuro em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, aquele que pega em nossas mãos e ajuda em nossa caminhada. O conferencista agnóstico norte-americano, estou concluindo, Robert Ingson, chamou a esperança de a única mentira universal que nunca perde a reputação de ser verdadeira. Então ele chamava a esperança de uma mentira, que isso não existe. Ele era um agnóstico, não cria em Deus. Se cria, Deus estava muito distante, não estava nem aí pelo ser humano, segundo o conceito dele. Porém, o falecido Norman Cousins, que sobreviveu de um modo milagroso a uma doença terrível e a um infarto fulminante, um sobrevivente, um milagre vivo, discorda frontalmente de Ingerson. Cousins escreveu que o corpo humano sofre grande atração em direção à esperança. Dizia mais ele, por isso a esperança de um paciente, de um doente, é a arma secreta do médico. Disse mais ele, a esperança é o ingrediente escondido na fórmula de qualquer remédio. Esperança, desejo de viver. E a Bíblia ratifica essa verdade. Provérbios 18, 14, na linguagem de hoje, diz que a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Em seu trabalho com pacientes da Escola de Medicina da Universidade de Califórnia, Cousins provou como a esperança tem o poder de mudar a vida das pessoas. Porém, queridos, para nós, cristãos, servos de Deus, a esperança não é apenas um sentimento superficial, decorrente de fantasias otimistas, do tipo que espero que tudo um dia vai dar certo. Não. O crente não pensa assim. Antes, é uma esperança ou segurança interior, cheia de regozijo e de confiança, ao crermos nas promessas de Deus e encararmos o futuro com a ajuda do Senhor. Para concluir, finalmente, precisamos, queridos, se é que queremos sair, da depressão, da angústia, do vazio, da caixinha do nada, que às vezes a pessoa fica, Se queremos, precisamos tirar os olhos das circunstâncias, dos problemas e colocar os olhos no Senhor. Precisamos parar de lamentar, murmurar e começar a louvar e bendizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos olhar para a vida, não na perspectiva humana, mas na perspectiva divina, entendendo, crendo que há um Deus soberano. Precisamos ser como Abacuque, que mesmo diante de uma crise nacional, um futuro terrível que vinha pela frente, ele declarou em alto e em bom som, Abacuque 3, 17 a 19, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da videira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Simplificando, ainda que tudo dê errado. Parafraseando Jó, ainda que ele me mate, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, queridos? Tire os olhos do problema, fixe em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos ficar em pé, vamos estar orando? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, meu amado. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos, Pai. Te louvamos pela restauração na vida de Noemi, Pai, o que foi pregado hoje. Te louvamos porque vemos
um antes e um depois. O antes, uma mulher amargurada, abatida, triste, por causa das pedradas que ela levou da vida, Senhor. Circunstâncias, muitas delas que ela mesma procurou junto com o marido. Mas te louvamos porque o Senhor restaurou e até hoje ela serve de exemplo para cada um de nós, Pai. Porque ela viu a tua boa mão, o teu cuidado, nas mínimas coisas, o Senhor suprindo as suas necessidades. Ah, Senhor, que não percamos a fé em Ti, Senhor, como nosso provedor, como nosso Senhor, como aquele que pega em nossas mãos e nos coloca de pé, Senhor. Carecemos da Tua ajuda, Pai. Eu não sei como está a vida de ninguém aqui, Senhor, só sei como está a minha. Mas se tiver alguém aqui, Pai, com as características de Noemi, com uma tristeza profunda na alma, paralisada não no corpo, mas na alma, com uma tristeza, complexo de inferioridade, se achando a pior das piores, Senhor, que a Tua boa mão venha levantar essa pessoa nessa noite para a Tua glória, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Pai, que haja restauração, não por uma palavra motivacional, não, mas no poder do Senhor que levanta o caído, um Deus que pega em nossas mãos, que nos ajuda a levantar, o Deus da segunda, da terceira, da quarta oportunidade, o Deus das novas esperanças, Senhor. Toma a vida de cada um aqui nessa noite. O Senhor venha nos curar, Senhor, no corpo, na alma, nos levantar, Senhor, nos levantar do chão, do pó, para que possamos ser, Senhor, produtivos na Tua obra, pregar o Teu Evangelho, evangelizar, zelar pela Tua casa, pelo Teu reino, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, que possamos fazer o nosso melhor, seja nas pequenas coisas, para a Tua glória, Pai. Fica conosco, abençoa a nossa noite, o nosso retorno para os nossos lares. Carecemos da Tua boa mão, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, obrigado por tudo. Amém. Amém.